A Constituição de 1988 deu uma nova feição aos controles sobre a administração pública em todas as esferas. Saíram revigorados os controles internos, aqueles que são feitos pelos próprios órgãos através de auditorias e controladorias pertencentes às suas estruturas, os controles externos, exercidos através do Legislativo, do Judiciário, mas também pela via dos tribunais de contas, e o controle social, através do empoderamento do cidadão, pela construção de instrumentos como os conselhos setoriais, as ouvidorias, as consultas e audiências públicas. O programa Mesa Redonda está no ar. Aqui no programa Mesa Redonda de hoje, vamos debater sobre os controles exercidos sobre a administração pública no Brasil de hoje. Esses controles se entrecruzam, exercem influências uns sobre os outros e, no prazo de quase 27 anos de promulgação da nossa Constituição, transformaram a cara do Brasil. Para discutirmos mais sobre o assunto, contamos com a presença dos seguintes debatedores: o Wellington Rezende, titular do Núcleo de Ação de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção da Controladoria Regional da União no Maranhão; o Washington Oliveira, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e ouvidor do TCE; deputado estadual Fernando Furtado, membro da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho da Assembleia Legislativa; e Fernando Rezende, gestor de Desenvolvimento Institucional da Secretaria de Estado da Fazenda. Wellington, como a Controladoria Regional da União no Maranhão desenvolve suas ações de ouvidoria e prevenção da corrupção? Bom dia, Luiz. Bom dia, telespectadores. O cidadão, ele é o principal signatário da política pública. Para que a gente saiba que a política pública está chegando efetivamente a ele, está cumprindo o seu papel, a gente tem que ouvi-lo. Então, os canais de ouvidoria que nós temos, não só para denúncia, mas também para elogio, para sugestão, são dois. Ou via internet, via eletrônico, ou então o documento físico que dá entrada na controladoria com uma denúncia, com um elogio ou com uma reclamação. Enfim, a gente está aberto, tá, para receber qualquer tipo de manifestação do cidadão, porque a gente entende que a gente tem que saber se a política pública está chegando àquela finalidade que ela foi destinada. Conselheiro Washington, o senhor é o primeiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado, né? Essa criação dessa ouvidoria significa uma abertura maior do TCE em relação à população? É um avanço, está dentro do processo de modernização do TCE e ela, de fato, é uma janela que o Tribunal de Contas tem no diálogo com a sociedade. Nós instalamos a ouvidoria há menos de um mês, já recebemos inúmeras manifestações de todo o estado do Maranhão, o que mostra que, de fato, a população, as pessoas, o cidadão estava precisando de um canal como a ouvidoria para se comunicar com o TCE. E vem todo tipo de manifestação, vem também elogios, né? Vem, mas principalmente denúncias. Isso é importante porque ali nós estamos encaminhando para os setores competentes do Tribunal de Contas e vamos ter analisado cada denúncia dessa, cada manifestação dessa, e nós vamos retornar para o cidadão. Vamos dar o retorno a ele do que é que está sendo encaminhado em relação ao que ele falou da ouvidoria. Deputado Fernando Furtado, a Assembleia do Maranhão, nessa legislatura, está sendo muito pródiga em termos quase que diariamente audiências públicas. Isto é uma forma de aproximar também a Assembleia do cidadão? Bom dia, Luiz. Bom dia, telespectadores da TV Assembleia. Essa é a melhor forma de aproximar a Assembleia, o Poder Legislativo, da sociedade, e é a melhor forma de podermos começar um novo momento, já que, através das audiências públicas, nós conseguimos, ouvindo a sociedade, e conseguimos detectar todos os problemas que estão acontecendo nas administrações municipais e até mesmo estadual, inclusive nas autarquias e secretarias. Então, a gente entende que esse é um momento novo
e precisamos aprimorar e continuar fazendo as audiências públicas para que possamos, então, dar uma transparência melhor para a sociedade. Doutor Fernando Rezende, a Secretaria de Fazenda do Estado, ela parece assim, um órgão muito distante do dia a dia, do cotidiano da população. Como é esse trabalho de fazer essa secretaria chegar mais próximo ao cidadão? Bom dia, telespectadores da Assembleia. Para nós, da Secretaria da Fazenda, Administração Tributária do Estado do Maranhão, é uma satisfação muito grande poder receber a colaboração da sociedade, porque o nosso grande objetivo é fazer uma arrecadação dentro daquilo que está previsto na lei. Daí porque a boa aplicação do gasto público exerce um papel fundamental, porque o cidadão quer ver o dinheiro público, os impostos que ele paga, efetivamente recolhido aos cofres públicos e bem aplicado. Daí porque essa fiscalização do gasto público, a participação social, o controle dos órgãos externos e internos, as controladorias, os tribunais de contas, é vital para a administração tributária, porque isso representa para a população aquela forma mais correta da aplicação do dinheiro público e isso uma adesão mais espontânea ao recolhimento do tributo. Então, para a Secretaria de Fazenda, é muito importante o controle social. Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Voltamos agora com o programa Mesa Redonda e estamos debatendo sobre os controles exercidos sobre a administração pública no Brasil de hoje. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: o Wellington Rezende, titular do Núcleo de Ação de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção da Controladoria Regional da União no Maranhão; o Washington Oliveira, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e ouvidor do TCE; deputado estadual Fernando Furtado, membro da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho da Assembleia Legislativa; e Fernando Rezende, gestor de Desenvolvimento Institucional da Secretaria de Estado da Fazenda. Doutor Wellington, como é que esse trabalho de motivar a população, motivar o cidadão a fazer o controle sobre os órgãos federais é exercido, é feito aqui no Maranhão? Luiz, é de extrema importância, e caros telespectadores, o controle social. O ano passado, o governo federal repassou para o Maranhão 12 bilhões de reais. Desses 12 bilhões de reais, 70% desse valor deveriam ter a deliberação, a fiscalização de um determinado conselho. Então, a gente precisa formar conselheiros, formar auditores sociais, porque nós auditores da TCU somos apenas 35, no TCU são 18. Pensa numa conta que vai ficar difícil para só nós, auditores formais, federais, fiscalizar. Então, nós precisamos do controle social, do exército de auditores sociais, das pessoas fiscalizando as obras, das pessoas verificando se a despesa está sendo executada e, com isso, fazendo uma cobrança mais qualitativa em cima do gestor. Porque quando o prefeito, por exemplo, não aplica o recurso, o cidadão sofre muito mais do que uma política federal que não chega lá no município dele. Então, o controle social é de extrema importância, sobretudo nos municípios do Maranhão. Uma questão importante, Wellington, com relação a isso, é que hoje nós temos aproximadamente 30 mil conselhos sociais no Brasil. Considerando que nós temos mais de 5.500 municípios, e cada município tem pelo menos 5 ou 6 conselhos sociais, então a gente chega aí em torno de 30 mil conselhos sociais. Mas a questão do gasto público no Brasil ainda é muito ruim, né? A qualidade do gasto no Brasil ainda é muito ruim. Então a gente vê que a importância da formação dos conselheiros sociais, porque existe aí uma série de dificuldades. Há uma politização muito grande desses conselhos sociais, que acabam sendo, de alguma forma, manipulados pelo poder público municipal, estadual ou federal, e os conselhos têm pouca efetividade. Então, daí porque da importância desse trabalho, não só de toda a rede, né, da rede de controle social, e seria importante a gente dar continuidade a esse trabalho, transformá-lo num trabalho cada vez mais sistemático, que vai tornar efetivo realmente esse controle social. Eu penso que, além da mobilização dos conselhos, tem que ter uma capacitação de fato, porque os conselhos capacitados, eles não serão manipulados por quem quer que seja. E eles têm um poder muito grande, porque estão lá na ponta, lá no município, observando as obras que têm que ser realizadas ali, os recursos que foram destinados para aquelas obras, a fazer
a cobrança em cima daquilo. E a aproximação, portanto, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, junto a esses conselheiros, essa liga que tem que ser promovida, realizada entre as instituições públicas e os conselhos sociais, ela é fundamental para que a gente enfrente um grande problema que temos hoje no Brasil, que não é um problema da agora, é um problema histórico, da história do Brasil. Desde o primeiro dia que aqui chegaram os portugueses, nós já temos o problema da corrupção. Se tornou assim como se fosse cultural, né? Muito entranhada na sociedade. E precisamos enfrentar isso exatamente com um debate grande e com a organização e estruturação desses órgãos, Luiz Pedro, que controla e que podem dar resposta a vamos dizer assim, a este mal que ainda tem na administração pública do Brasil. Pode ser combatido com a participação popular. Isso é fundamental. Eu queria saber o seguinte, aí dentro da experiência de cada um, e aí eu não estou fazendo uma pergunta só para um, mas para que se possa cada um se manifestar, há alguma mudança nessa cultura, né? Há algum avanço nessa questão do controle social sobre os gastos públicos, sobre a denúncia de corrupção? Qual é o que vocês dizem sobre isso? Eu me preocupo muito, porque agora mesmo nós estamos elaborando algumas visitas em algumas cidades onde tem tanto obras estaduais como obras federais. E aí o que a gente se pergunta? A gente vai vistoriar apenas as obras estaduais ou as que têm contrapartida do Estado. Quer dizer, as obras federais a gente já não vai poder fiscalizar. E tem me preocupado muito isso, porque eu tenho visto, por muitas cidades do Maranhão que eu tenho andado, eu tenho averiguado que há muitas obras federais paradas, inacabadas, obras que foram começadas e foram destruídas porque o projeto acabou sendo um projeto mal feito, mal elaborado, obras que não saíram nem do papel. E quando se fala de conselhos, Pedro, eu digo que nós estamos ainda muito longe de termos isso no Maranhão. Eu digo que no Maranhão, a prova maior é que quando o governo novo que assumiu, do Flávio Dino, que aí está instalado, nós estamos a cada dia que passa descobrindo uma nova situação de desvio de dinheiro público. E eu entendo que nós deveríamos abrir esse leque de que quando a obra é no Estado, por exemplo, é uma obra federal, eu acho e tenho entendimento que a própria Assembleia, até pelo interesse, poderia também, pelo menos, fazer laudos e fazer levantamentos para encaminhar, já que somos 42 deputados estaduais e 18 federais e que demoram vir. E quando vem mais preocupado, muitas das vezes, em verificar suas bases do que realmente verificar se aquilo que foi colocado. E há poucos dias eu tive, por exemplo, em Santa Rita, e tive vendo, por exemplo, obra de escola, de emenda parlamentar que um determinado vereador pegou, comeu e agora ninguém sabe. Aí o cara que botou a emenda, o deputado, o que ele diz? Não, mandei a emenda. Quem tem que fiscalizar é lá na ponta, é a Caixa Econômica, quer dizer, fica um empurrando para o outro. Deputado, me permita uma colocação com relação às questões dos conselhos. Não só a questão da formação é muito importante, é preciso mudar a legislação, um pouco a legislação, para vetar a composição desses conselhos, né? A forma como essa manipulação, parte dela é porque a legislação ainda não é aperfeiçoada para evitar que os parentes do prefeito, ou enfim, correligionários, pessoas ligadas ao prefeito tomem parte do conselho, e o conselho passa a ser meramente homologatório das contas, e não aquilo que faz uma fiscalização efetivamente do poder público. Então, essa questão da mudança da legislação, também a questão da infraestrutura para os conselhos funcionarem. Os conselhos não têm onde se instalar, não tem como se movimentar, não tem diárias, não tem, enfim. Então, é preciso que o Estado, como um todo, a instituição estatal, realmente viabilize os conselhos. Eu só diria que existe uma instituição no Brasil, funcionando no Brasil, as OCIPs, que são instituições que são muito bem organizadas, muito bem estruturadas. Lógico que aqui e acolá alguém tenta forjar alguma coisa e tenta ainda fazer, mas as OCIPs hoje já são instituições que elas têm um certo controle, são muito bem elaboradas e ainda não vi até agora falar de que uma OCIP, por exemplo, não tenho ainda no meu conhecimento, que tivesse
feito algum desvio de conduta ou de recursos públicos. Agora, esse que você coloca com relação a parentes, a gente vê, não vamos longe, os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares. Você vai lá, o cara, não, mas logo eu vou, não tenho carro, não tenho combustível, e aí é preciso criar, justamente, não só a legislação, mas a escolha desses membros dos conselhos, e depois de escolhidos, prepará-los, para que sejam realmente cidadãos voltados para fazer aquele trabalho realmente que nós esperamos, que é não se vender, não se trocar por nada, porque a gente sabe que, como disse o Washington, a corrupção, hoje se você, por exemplo, eu ouvi policiais dizer para mim, assim, deputado, se a gente não comunga com a coisa errada dentro da polícia, o outro que chega com uma ponto .40, ele diz assim, eu que sou o cara, os outros começam a dizer, esse aqui é o cara, esse cara é que está com o carrão, e aquele que está trabalhando dignamente, honestamente, é babaca, é não sei o quê, porque ele não está comungando com a corrupção. Eu acho que tem que haver, de fato, o enfrentamento dessa questão colocada pelo Fernando, de aperfeiçoamento desse conselho. Eles foram criados com a Constituição de 88. Então, a partir daí, eles foram bem até um determinado momento, que havia uma mobilização grande da sociedade, inclusive na participação desse conselho. De um momento posterior, eles começaram a ser fragilizados exatamente por conta de uma legislação que organize a existência desses conselhos, aprimore a existência desses conselhos por dias atuais, né? Nessas reuniões que nós estamos fazendo, esses seminários que faz a CGU juntamente com o TCE, em todo o estado do Maranhão, a gente tem observado isso. Nesses últimos, eu tenho observado exatamente isso, essa debilidade, essa proximidade muito grande dos conselhos com a administração municipal, e do qual eles têm que fiscalizar com isenção e com firmeza, né? Permite uma colocação, Washington? Pois não. Enquanto os conselhos se fragilizaram um pouco, como você bem falou, né? Teve um momento de mobilização, de um reforço dos conselhos, estamos vivendo um momento de declínio, os órgãos de controle se aperfeiçoaram nesse momento, né? Há um trabalho preventivo melhor das controladorias, dos tribunais de contas, que tem se aperfeiçoado em todo o país. Então, é um movimento interessante que, nesse momento, que os órgãos de controle têm juntado instrumentos eletrônicos às suas fiscalizações, têm melhorado realmente o gasto, o controle do gasto. A rede de controle aqui no estado do Maranhão é um exemplo claro de como essa movimentação, essa articulação entre os órgãos de controle e o fortalecimento dos conselhos pode efetivamente resultar na melhoria do gasto. Porque o grande problema não é só o desvio e a corrupção, é a questão da qualidade do gasto. Hoje ainda temos um baixíssimo nível de investimentos públicos. Né? A maior parte do gasto é com os gastos correntes. Então, o nível de investimento é muito baixo, daí porque a gente precisa melhorar realmente a qualidade do gasto, e esse movimento todo vai fortalecer com a participação popular e também a melhoria do controle. E concordando com os dois Fernandos, né, aproveitar que são dois Fernandos aqui, a legislação tem que ser aperfeiçoada assim. A gente tem, por exemplo, a lei do Fundeb, ela proíbe que o presidente do conselho do Fundeb seja ligado à prefeitura. No entanto, os conselhos da assistência social e saúde não é essa proibição. Então, o que a gente tem dentro dos conselhos municipais de saúde? Sempre quem é o secretário ou a secretária é o próprio secretário de saúde. Como é que ele é o secretário de saúde e, ao mesmo tempo, ele é o fiscal dele próprio? Na assistência social, a gente tem, normalmente, né, as primeiras damas como secretária de assistência social. Né? Como é que ela vai gerir a política e ela mesma vai se fiscalizar? Então, a legislação tem que ser aperfeiçoada, sim, e essa discussão da estruturação, ela passa pela questão da lei orçamentária anual. Quando o prefeito envia o projeto de lei orçamentária anual para o município, já tem que estar lá, para a Câmara, perdão, já tem que estar lá a previsão de recursos para estruturar os conselhos. Então, o conselho, tanto tutelar como de acompanhamento, já tem que intervir nessa fase, na fase de elaboração do orçamento, para garantir recursos para que ele funcione. Bom, agora, eu creio que aquela pergunta que eu fiz deixa eu explicitar melhor. A nossa Constituição já vai fazer 27 anos. Nesses 27 anos, a questão do controle social sofreu uma mudança qualitativa? Houve uma melhora nessa fiscalização do cidadão? Com certeza. Sim, desculpa. Eu não acredito. Pelo andar da carruagem, eu não acredito que houve esse aperfeiçoamento. Eu acredito até que a gente ficou muito aquém, porque, por exemplo, o governo criou
o portal da transparência, mas outras informações que eram preciso estar nos portais não estão. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, emenda parlamentar, que um deputado federal manda para o seu estado. Nós não temos um controle sobre isso. E a gente sabe, e não podemos tapar o sol com a peneira, Rezende sabe tanto quanto eu, que o cara manda 1 milhão para uma cidade, 1 milhão, uma obra, e diz para o prefeito, me dá 500 e te vira com 500 para fazer. Então, a gente tem que saber, por exemplo, inclusive conhecer o projeto. É muito importante conhecer o projeto que vai ser elaborado. Uma estrada vicinal, que deverá ter pontes e os caras botam bueira, os construtores, que deverá ter 1.000 carradas de pissarra por quilômetro ou 200 e o construtor bota 100 ou bota 150. Então, o asfalto, que tem que ter uma espessura, é colocada outra. A largura da estrada, que é para ser uma largura, tem outra. Então, você apenas sabe que alguém mandou, né? E isso eu sofri agora, no meu primeiro mandato, já sofri essa questão das emendas e já sofri a pressão das propostas indecentes. Eu já sofri. Eu cheguei ao ponto até de dizer que eu iria deixar as emendas para o governo, não ia indicar nenhuma emenda para lugar nenhum. Porque é outro problema. A gente chega novo na casa e não tem uma assessoria para orientar como se comportar e como proceder com as emendas, o que pode, o que não pode, como pode, até quando pode. Então, eu digo, Luiz, que esses conselhos, eu digo que os conselhos só são nomes. Na verdade, eu não consigo encontrar esses conselhos em lugar nenhum. A única coisa que eu consigo encontrar no Maranhão, que luta muito por essa questão toda, é o juiz Jorge Moreno, brigando Fernando, nos 4 cantos do Estado para tentar me permita levantar uma questão em relação à sua visão sobre isso. Eu acho, no meu entender, teve uma evolução. Pode não ter sido aquela evolução que precisava ter, que o momento atual exige. Mas há uma evolução, sim. Os portais da transparência, que você se referiu, muito embora em alguns municípios nem existam, mas outros precários, a existência dos conselhos em alguns municípios, essa existência dos conselhos, elas existem, melhor, outros piores, mas existem, e também os próprios órgãos de Estado de controle, eles foram melhorando, se aperfeiçoando. Não resta dúvida de que a Controladoria Geral da União tem hoje uma ação muito mais efetiva, inclusive com a visão de que não são os 20 técnicos, 18 técnicos que tem lá, 35 que tem lá, que vai dar conta dessa história, mas com a consciência de que precisam se apoiar na sociedade, na comunidade, para enfrentar esse problema que é grave, né? Os tribunais de contas de Estado também estão passando por transformações profundas, um debate interno profundo para entender esse momento que se está vivendo. Então, eu acho que concordo com você, os conselhos hoje existentes nos municípios, eles estão frágeis, eles são fracos realmente, precisam de mais apoio, inclusive no governo do Estado, o Fernando falou isso, tem que apoiar essas conferências e tudo mais, com debates e com estímulo a uma organização autônoma desses conselhos. E essa ação que nós estamos fazendo, a Rede de Controle está fazendo em todo o Estado do Maranhão, esses seminários, é no sentido de capacitação desses conselhos, para que a gente possa chegar a um patamar mais avançado. Mas, concordo com você, é preciso, inclusive, aperfeiçoar essa legislação que normatiza os conselhos. Em relação àquilo que o deputado colocou, é muito importante termos referências para as obras públicas e para o gasto público. Quanto custa um quilômetro de estrada? Qual é o padrão para uma estrada? Qual o padrão para compras de bens de consumo? Essas referências públicas tem que existirem bem concreto para que a população possa efetivamente melhorar a sua fiscalização. Porque realmente os órgãos públicos, efetivamente, só os órgãos de controle, eles não vão conseguir efetivamente dar conta. Mas se tivermos referências de preço e de qualidade para que a população ajude nessa fiscalização, é um caminho, né? Mas é muito importante isso que o deputado ressaltou, que ainda a qualidade do gasto público no Brasil o controle é muito baixo. Só para ressaltar. Eu só queria lembrar uma coisa, que numa das minhas emendas, eu resolvi comprar gabinetes dentários.
E eu tinha uma experiência de um gabinete dentário, até certo ponto de média qualidade, nem o mais sofisticado, nem o menor, e encaminhei. E aí, quando me veio a resposta do órgão, eu disse, não, é 20 e tantos mil. Não, cara, a gente pode comprar de 13, 12, dá para comprar tranquilo. Aí, quer dizer, aí eu pensei, será que o cara está me dando esse preço porque ele já tem um esquema por fora? Eu digo, não, eu não posso indicar a empresa, eu mesmo fazer o orçamento. Pode, aí eu resolvi fazer 12.700 e poucos reais no gabinete que me é tranquilo para poder comprar. E aí o dinheiro vai dar para comprar a quantidade que eu preciso comprar. Então, eu só digo para o Washington o seguinte, Washington, é bom que a gente tenha, eu sou muito pé no chão e tenho a língua muito solta. Eu continuo dizendo que os conselhos são só conselhos de nome. Eu digo porque os órgãos públicos, em primeiro lugar, têm a deficiência de pessoal. Em primeiro lugar. Não consegue fiscalizar como queria, quer e deveria. Mas eu entendo que a gente tem problema no Tribunal de Contas, por exemplo. Por que o cidadão comum brasileiro, empresários, pessoa física, tem um período para fazer a prestação de conta, preste bem atenção, do seu imposto de renda, e se não faz é punido com multa, isso, e por que prefeito tem que prestar conta de 4 em 4 anos? Não. Fica as contas dele... Não, todo tem dia... conta de prefeito que entra não sei que ano, não sei com quantos anos. Não, Câmara de Vereadores para aprovar a conta aí fica não sei quantos anos. Eu volto aqui com o conselheiro Washington, mas vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Voltamos agora com o último bloco de discussões sobre os controles exercidos sobre a administração pública no Brasil de hoje. Contamos com os seguintes debatedores: o Wellington Rezende, titular do Núcleo de Ação de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção da Controladoria Regional da União no Maranhão; o Washington Oliveira, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e ouvidor do TCE; deputado estadual Fernando Furtado, membro da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho da Assembleia Legislativa; e Fernando Rezende, gestor de Desenvolvimento Institucional da Secretaria de Estado da Fazenda. Conselheiro Washington, eu senti que você ficou aí meio engasgado com as colocações que foram feitas pelo deputado Fernando Furtado. O que é que o senhor tem a dizer em relação a essas questões? Não fiquei engasgado. Apenas eu contestei o deputado Fernando Furtado, porque, na realidade, todo ano os gestores públicos têm que prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado. Até o dia 6 de abril, todos são obrigados a entregar ao Tribunal de Contas. Prefeitos e presidente de Câmara. Prefeitos, presidente de Câmara, secretário de Estado, todos têm que entregar. Agora, então, se eles não levarem essa prestação de contas, eles são incluídos naquela chamada lei da ficha limpa, né? Então, todos têm. Entregando ali, passa dentro do tribunal, pelas comissões técnicas do tribunal, que vai fazer a análise daquela prestação de contas, fazer um parecer, encaminhar para a Procuradoria de Contas do tribunal, que também vai reestudar aquelas prestações de contas, depois encaminha para os gabinetes dos conselheiros. O Tribunal de Contas está recebendo isto em CD, em pendrive, né? Toda a prestação de contas ela tramita pela internet, online, tramita sem papel, né? Pouco papel se está utilizando hoje no Tribunal de Contas. E é entregue assim. E o processo lá é, de certa forma, ágil, né? O que acontece é que volta para a Câmara, a conta de governo, né? Vai para a Câmara e a Câmara, com parecer do Tribunal de Contas, a Câmara faz o parecer final. Essa é que é a questão. Aí, claro, tem recursos, porque não pode ser algo que não dê direito de defesa para os gestores que estão ali com suas contas sendo analisadas. Então, tem todo o procedimento que leva, de fato, algum tempo, mas não, por parte do tribunal, não tanto tempo assim. Eu, pelo menos, já toda a minha, o estoque de processos que eu tinha lá no meu gabinete, que já eram poucos, eu encerrei todos, já estamos agora nas contas, chegando nas contas
mais recentes, do ano passado para cá. Quer dizer que então essas contas, quando elas chegam no gabinete, pode ter contas que já passaram pelas comissões e pode ter contas de anos anteriores que ainda estão por serem avaliadas pelo conselheiro. Podem ter, mas não porque elas estão estocadas em algum lugar, porque elas têm prazos de recursos, né? E os gestores usam esses prazos, né? Usam todos os prazos que eles podem usar para poder, no final, apresentar as prestações de contas. Me preocupa muito isso que você está falando, prazo de recurso em conta. Porque contabilidade é uma coisa que eu entendo que é uma questão exata. É receber 10, gastar 5 e sobrar 5. Bom, agora... A contabilidade de uma empresa privada é assim, mas de empresa pública é mais complexo. E tem o princípio da ampla defesa, deputado. Onde o gestor, mesmo que o Tribunal de Contas tenha localizado irregularidades na prestação de contas dele, ele tem um prazo para se defender. E depois tem um prazo para entrar com recurso, enfim. Um processo de julgamento de contas no TCU e no TCE, ele pode demorar até 5 anos após o julgamento final. Porque até 5 anos após o julgamento final, o prefeito pode entrar com recurso de revisão. Wellington, bem aí você me desculpa, mas eu entendo que bem aí está um problema seríssimo. Porque... observe que para o empresário, para a empresa, ele tem que prestar conta do imposto de renda, fazer tudo aquilo, senão ele é punido. Multas, isso, aquilo. O prefeito, gestor público, não. Ele vai ser punido 5 anos depois. Ele vai ter tanto recurso, isso eu vejo como um processo civil comum, um processo comum civil, que os advogados vão encontrando brecha e vai caminhando. Às vezes uma coisa simples de resolver e acaba se arrastando por anos e anos, né? Porque tem as brechas da lei. E aí eu entendo que uma das reformulações, Fernando, seria essa, no Tribunal de Contas, começaria por aí. Por que tem que ter recurso? Se não tem que ter nota, não tem que ter toda uma documentação, se compra tem que ter. Eu, por exemplo, aqui na Assembleia, eu sei que para apresentar na minha verba rescisória, eu tenho que ter notas fiscais do combustível, então eu me preocupo com isso, inclusive me preocupo mais. Eu boto o meu CPF. Eu faço a questão até para evitar de ter algum problema. Eu peço as notas fiscais minhas com o meu CPF na minha nota, me preocupando para evitar de ter problemas. Então, eu não sei por que a contabilidade pública ela tem que ser dessa forma, né? Com essa peculiaridade. Eu acho que aí já é um problema, porque abre o precedente para justamente, no meu entendimento, o desvio de recurso, o desvio de verba. Eu digo isso, sabe por que eu digo isso, conselheiro? Porque eu dirijo, quer dizer, agora estou afastado, um sindicato na cidade de Pinheiro, e eu queria muito convidá-los, isso eu faço em qualquer lugar que eu vou, eu queria convidá-los para ir conhecer o trabalho que eu faço lá. Eu tenho 600, eu não, o presidente que me substitui, tem 600 mil reais em conta, tem um sindicato que está tudo pago, obra de primeira qualidade, tudo prestado conta nos mínimos detalhes, tudo se faz, tudo tem nota, tudo centavos, e está lá. Eu não tive problema, fiz a minha campanha, não tive que usar nenhum centavo, não ganhei as eleições, como muitos ganharam aí, porque às vezes eu fico me perguntando como é que o cara consegue fazer uma campanha gastando as fortunas que gastam por aí, e isso é um problema. E para que é que gasta, né? Hein? E para que é que gasta? E para que é que gasta? Deputado. E aí veio o problema do financiamento público de campanha. Eu sou contra, eu acho que a campanha, duas coisas que eu entendo que é importante, a campanha não deveria ter financiamento privado e nem público, e o horário de televisão devia ser igual para todo mundo, e todos que fossem concorrer deveriam largar os cargos que estavam e começar do zero, porque aí todos iriam competir de igual para igual. Do jeito que está o modelo que está aí, às vezes bons gestores acabam não tendo a oportunidade de poder concorrer às eleições e ganhar. Agora, deputado, eu queria ver se a gente, ao final do programa, a gente dava alguma esperança para o cidadão, para o telespectador. E no intervalo, o Wellington falou a respeito de um estudo de caso em que um conselho deu certo. Eu gostaria de ouvir esse resultado. Inclusive, a fala do deputado tem tudo a ver, né? É um gancho muito interessante para esse case que deu certo no Maranhão. A gente fez uma capacitação em prestação de contas por Conselho de Alimentação Escolar. Nós, a Secretaria de Fazenda do Estado, o TCE, o TCU, e mostramos como se analisa uma prestação de contas.
que hoje, o conselheiro Washington não falou, mas todas as prestações de contas estão disponíveis no site do TCE. Então, qualquer pessoa pode baixar a prestação de contas e ver onde o prefeito gastou recursos do seu município. Está muito fácil hoje. Então, a gente mostrou para os conselheiros da alimentação escolar o que fazer com aquela documentação. O que aconteceu? Os conselheiros foram para o município, vou até citar o nome do município, Presidente Juscelino, né? Viram que na prestação de contas havia o gasto com picanha e iogurte, né? Foram até a escola, viram que as crianças tinham aquele lanche tradicional do kisuke, né? Que é aqui no Maranhão, com os 3 biscoitos, né? E aí conseguiram comprovar que o que estava na prestação de contas não é o que as crianças recebiam na escola como alimentação escolar. Resultado, foram até o Ministério Público, resumindo tudo, o prefeito foi cassado por conta de uma ação de controle social do Conselho de Alimentação Escolar, que é pouco conhecido. Então, se a gente pegar, formar esses conselhos, dar o mínimo de conhecimento para eles conseguem fazer uma cobrança qualitativa em cima do gestor e melhorar a aplicação do gasto público. Agora, isso não... Ele falou se nós conseguirmos formar esses conselhos e dar para eles, né, as condições, vamos chegar lá, vamos. Se conseguir. Mas vamos conseguir, né? Tá. A rede de controle... O que eu queria reforçar com relação à fala do deputado, é que realmente é necessário que seja feita uma reestruturação da análise da prestação de contas dos gestores públicos. E nós temos hoje experiências no Brasil de tribunais de contas que têm mais eficiência do que outros. Sim. Então é preciso encontrar um padrão de análise das contas para que esse controle dos tribunais de contas seja mais efetivo. Eu creio que o Maranhão está avançando. Temos experiências importantes sendo compartilhadas, a rede de controle e outras, a participação nesse trabalho de formação dos conselheiros sociais. O Tribunal de Contas está muito mais aberto hoje do que esteve há um tempo atrás. Então, há um avanço, mas é preciso efetivamente melhorar a gestão das contas públicas. E os resultados, a população espera um resultado mais efetivo. Agora, logicamente, que a legislação precisa ser alterada, porque há todos os recursos e as possibilidades de que os gestores públicos ainda encontram para protelar o desfecho final dessa prestação de contas, motivo pelo qual isso atrasa o processo. 22 PECs tramitando no Congresso Nacional para mudar, reestruturar os tribunais de contas, tanto o TCU quanto os TCEs. Então, alguma coisa vai acontecer. Com certeza. Eu acredito. Eu sou otimista no que a gente vê na perspectiva de progresso. E vejo que houve realmente avanço considerável. Acho que não foram um avanço considerável, mas não estão ainda à altura do que o momento exige. E por isso eu acho que nós temos que completar essa parceria e esse esforço que nós estamos fazendo, o Tribunal de Contas, o TCU, a Controladoria Geral do Estado, Geral da União, está fazendo no sentido de mobilização dos segmentos sociais, é fundamental para isso. Porque os órgãos de Estado eles têm que se aperfeiçoarem, e estão acontecendo isso, tá? Nós estamos vendo hoje no Brasil todo que houve houve muito estímulo do governo federal no sentido de aparelhar a Polícia Federal, no sentido de dar mais autonomia à Procuradoria da União, no sentido de aparelhar e estimular os órgãos outros do Estado, como a CGU, TCU, e a TCU no sentido de ter cada vez mais sua autonomia, agora contestando inclusive as contas do governo federal, como nós vimos essa semana. Então isso aí é um novo momento que nós estamos vivendo do processo de construção da democracia brasileira. Eu acho isso de fundamental importância, né? Agora, precisamos resolver uma questão que é fundamental: como fazer com que a população, a sociedade civil que está desencantada, é interessante isso, a gente observar isso na história do Brasil, está desencantada, nós fazemos com que ela participe mais efetivamente. Isso que nós estamos fazendo é uma busca disso, dar a mão para os conselhos e aos sindicatos, às associações comunitárias, todos nessa mobilização permanente para que a gente possa completar a ação conjunta do poder público com a sociedade civil e darmos um passo à frente no sentido de fortalecer a democracia no nosso país. Eu queria agora, estamos chegando já na reta final do nosso programa, então pedir para que cada uma, começar aqui pelo Hélito, que fizessem as suas considerações finais sobre esse assunto.
Bom, Luiz, obrigado pela oportunidade de estar aqui, aos telespectadores também. O controle social, colegas, é uma ferramenta importante do exercício da cidadania, da democracia, e a gente precisa utilizá-lo para aperfeiçoá-lo, inclusive como ferramenta de gestão. Então, participe das reuniões de conselho, participe das reuniões do PPA, que é o Plano Plurianual, das reuniões da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, das reuniões da LOA, Lei Orçamentária Anual, porque quanto mais participação popular, mais cobrança qualitativa em cima do gestor, e aí, por conseguinte, a gente vai ter a aplicação mais correta da política pública. Então, não se omita, participe, se utilize os mecanismos que a lei dispõe, que a LRF dispõe, e vamos em frente. Conselheiro. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, primeiro agradecer, Luiz Pedro, a minha participação aqui nesse debate, que eu acho de fundamental importância, e dizer o seguinte, convidar, inclusive, a Assembleia Legislativa, o deputado Fernando, para acompanhar, participar um pouco desses momentos que nós estamos realizando em todo o estado do Maranhão. É organizado pela CGU, o Wellington é o coordenador desse processo. Eu acho fantástico esse trabalho que está sendo feito, porque ele possibilita realmente a gente buscar aquilo que é fundamental, que a população se aproxime desses órgãos públicos e possam contribuir para a melhoria do serviço público através do controle efetivo dos gastos públicos do nosso país, porque não existe mais obras e mais obras bem acabadas, exatamente porque é um desperdício muito grande. E por último, eu queria convidar a todos os telespectadores para que qualquer sugestão, qualquer elogio e qualquer denúncia que queira fazer em relação à administração pública municipal aqui no Maranhão, ao próprio TCE, possa ser encaminhado para a nossa ouvidoria. Deputado. Eu queria agradecer, Luiz, pela oportunidade e dizer aos telespectadores e aos colegas que aqui tiveram comigo nesse debate, de que eu também sou muito otimista, mas sou muito realista e muito pé no chão. Por isso, eu hoje acho que nós estamos ainda perdendo, eu digo sempre em alguns eventos que eu participo, que estamos perdendo muito tempo ainda com muito fala e muito papel, muito projeto. E eu digo que o povo, não só maranhense, como brasileiro, ele não suporta mais isso, ele está precisando de ações mais efetivas e mais enérgicas. Eu preciso ver os conselhos, eu tenho trabalhado muito nessa questão. Eu agora mesmo vi uma matéria que 36 municípios ultrapassaram o limite da lei de responsabilidade fiscal, né? De formas que isso me deixou preocupado, inclusive a minha cidade está dentro, Pedro Rosário, mas quero dizer que esse primeiro debate, como o Wellington falou, que seria interessante o segundo tempo, mas é interessante não só o segundo tempo, como a gente fazer esses debates de outras formas, até mesmo arregaçarmos as mangas final de semana e ir para o interior, convocar a sociedade, porque é dessa forma que eu entendo que nós iremos conseguir começar a criar uma conscientização, e principalmente com os jovens, né, e com também os idosos, aqueles que já se aposentaram, que têm muita vontade de participar, às vezes, de um conselho, de fazer a coisa funcionar, e não ter oportunidade por questões políticas. Obrigado. Doutor Fernando. Eu também agradeço a toda a equipe do programa pelo convite, por estar aqui participando, podendo colaborar com essa discussão importantíssima. Nós estamos do outro lado, nós discutimos muito aqui o gasto público, mas a receita pública é muito importante, e nós que estamos desse lado da arrecadação, temos muita dificuldade, porque já existe até uma ética da sonegação, que é a má aplicação do recurso público. O cidadão não quer recolher corretamente o tributo, porque acha que o recurso vai ser mal aplicado. Então, para nós é vital que o gasto público seja bem feito, que seja qualitativamente bem elaborado, para que, primeiro, as políticas públicas sejam realmente bem definidas, bem determinadas e atendam às expectativas da sociedade. E depois, para que a gente possa realmente criar uma eficiência no gasto público e reduzir a carga tributária no Brasil, que realmente é muito elevada e ainda muito regressiva, atingindo muito a população de classe média e classe baixa, né, menos a população mais rica. Então, por isso é muito importante esse debate. O Mesa Redonda discutiu a respeito dos controles exercidos sobre a administração pública no Brasil de hoje.
O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda segunda-feira às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.